O leite, outra substância branca, é também o símbolo da inocência e da pureza, mas que pode ser facilmente enfeitiçado. Uma das principais atividades dos duendes e bruxas no campo é estragar o leite do vizinho. Portanto, precauções inumeráveis têm de ser tomadas. Não se pode atravessar a rua com o leite depois das 7 da noite. Deve-se virar o balde antes de ordenhar a vaca. Deve-se dizer 3 aves e assim por diante. Nossos cuidados higiênicos nem sequer podem ser comparados com as precauções contra os feitiços das bruxas feitos na antiguidade, que eram infinitamente mais complicados. Por exemplo, se a bruxa passasse na rua, o leite ficaria azedo ou azul imediatamente. Se o mal-olhado atingisse o estábulo, o leite se tornaria azulado e então só um exorcista poderia quebrar o feitiço. É interessante notar que os símbolos das coisas bem inocentes são particularmente sensíveis às infecções ou a ataques do mal. Isso é porque os opostos se atraem, pois se trata de um desafio aos poderes maléficos. Na vida prática do Puer Aeternus, que é o homem que não se livrou do arquétipo da juventude eterna, observamos a mesma coisa. Isto é, a tendência a ser ingênuo, idealista e a acreditar em qualquer coisa. Portanto, ele automaticamente atrai pessoas que irão enganá-lo e passá-lo para trás. Já tive muitas oportunidades de observar, ao analisar esse tipo de homem, como eles, de uma maneira fatal, são atraídos por mulheres de moral duvidosa ou arranjam amigos que, do mesmo modo, não inspiram confiança. É como se sua ingenuidade inexperiente e seu tipo errado de idealismo automaticamente atraíssem o oposto, e de nada adianta avisá-los a respeito de tais relacionamentos. Eles pensarão que é ciúme ou algo parecido e simplesmente não vão ouvir. Tal ingenuidade ou inocência infantil podem ser curadas dessas ilusões somente através da decepção e das más experiências. Os conselhos não adiantam. Tais homens têm de aprender pela experiência, sem a qual eles nunca despertarão de sua inocência. É como se os lobos, quer dizer, os patifes e as pessoas destrutivas, instintivamente vissem tais ovelhas como sua presa natural. Isso, naturalmente, leva-nos a analisar o problema de nossa tradição religiosa de uma maneira mais profunda. Como se sabe, Cristo é o pastor e nós somos o seu rebanho. Essa é uma imagem que sobressai em nossa tradição religiosa e que gerou uma coisa muito destrutiva. Isto é, por ser Cristo o pastor e nós o rebanho, fomos ensinados pela Igreja que não devemos ter nossas próprias opiniões ou pensar por nós mesmos, e sim simplesmente ter fé. Se não conseguimos acreditar na ressurreição do corpo, um mistério tão grande que ninguém consegue entender, então devemos simplesmente ter fé. Toda a nossa tradição religiosa segue essa orientação. E assim, quando outro sistema qualquer surge, como o nazismo e o comunismo, somos ensinados a fechar os olhos e não pensar por nós mesmos, e treinados a simplesmente ter fé no Führer ou nos dirigentes do Kremlin. Somos realmente treinados a fazer parte do rebanho. Quando o líder é uma pessoa responsável, ou o ideal dominante for algo bom, tudo bem. Os fundamentos dessa educação religiosa estão prejudicando muito nossa civilização, pois o cristão ocidental é muito mais influenciável pelas epidemias de massa do que o oriental. Ele é predisposto a acreditar em slogans, tendo sempre ouvido que há muitas coisas que ele não conseguiria compreender e nas quais deveria ter fé para ser salvo. Assim, somos treinados pela psicologia de rebanho, e essa é uma tremenda sombra da educação cristã pela qual estamos pagando.